Entrando especificamente nessa parte de remessas internacionais, quando a gente está falando, aí já está indo para o mundo regulado, né, muito essa junção de mundo, regulado e câmbio, né, que é uma coisa que é regulada em grande parte dos países. Então, um dos casos de uso, eu entendo que sejam propriamente bancos utilizando a Stella para fazer remessa de um lado para o outro, ao invés de usar uma Swift da vida. É isso? Sim, esse é, sem dúvida, um dos, diria, top 5 casos de uso que a fundação tenta fomentar e ajudar os parceiros, né? Ah, quando começou a adoção da Stellar e de stablecoins para a remessa internacional, alguns bancos até deram o primeiro passo, estou falando de 5, 6 anos atrás, mas a maior parte foram fintechs, né? Empresas que, eventualmente, depois, algumas delas cresceram rapidamente, como não necessariamente empresas que estão usando a Stellar, mas dando exemplo de empresas que cresceram rápido e que eram startups há 5, 6 anos atrás. A gente tem a TransferWise, a Revolut, o próprio Nubank, Mercado Pago e outros, né? Assim, que naquele momento podiam se dar o luxo de testar tecnologias novas e eventualmente ainda não reguladas, e que hoje em dia se tornaram backbones para grandes volumes transacionais, né? Então, mais recentemente, a gente tem os bancos, vamos dizer assim, levando a sério esse tipo de tecnologia, né? No Brasil, eu não posso dar o nome, mas tem grandes bancos trabalhando com a gente do ponto de vista de explorando, dentre alguns casos de uso, o de remessa internacional, e não só de varejo, né? Remessa internacional de atacado, B2B também é um pain point grande nessa indústria, né? Mas na Europa é onde a gente sente maior tração hoje, até porque o framework regulatório da Europa tá bem desenvolvido, né? A gente tem a Legal. MiCA e outros modelos saindo do Reino Unido também. Um, então, eu diria que essa curva está meio que, eu não vou dizer que é uma intersecção, mas ela estava crescendo muito na linha de fintechs, ou seja, empresas que tinham, entre aspas, mais coragem ou menos passivo para inovar sem um framework regulatório claro. E agora os bancos estão cada vez mais se apropriando. Mas um outro ponto interessante é que eu acho que às vezes a gente esquece disso, especialmente pela forma com que o mercado financeiro do Brasil está tá desenhado, mas quando você olha para os Estados Unidos, por exemplo, e para a Europa, o Canadá não é assim, por sinal. O Canadá é bem parecido com o Brasil, é um oligopólio forte. Mas quando você olha Estados Unidos e Europa, por exemplo, você tem muita fintech prestando serviço para o varejo em massa. Eles são fintechs regionais, mas que têm uma presença, uma capilaridade grande. Então, tem muita gente hoje que, teoricamente, nunca fez uma remessa usando o banco, né? A vida inteira fez usando algum tipo de fintech, que era Web 2 e agora virou Web 3, mas e são empresas reguladas porque você tem várias facetas de regulação quando você faz remessa internacional. A mais básica é prevenção à lavagem de dinheiro e prevenção ao financiamento do terrorismo, mas você tem outras. Cada vez mais você tem licenças adicionais. Se você usa stablecoin, se você custodia stablecoin, se você custodia ativos digitais em nome dos teus clientes. Então, eu venho vendo o crescimento dessas fintechs e, né, obviamente, os bancos também querem saber por que elas estão crescendo, mas uma profissionalização muito grande dessas empresas, que às vezes tem até uma visão mais clara do framework regulatório do que os bancos, sendo bem franco. Algumas delas estão aptas a dar consultoria para os bancos.